Abramos a Santa Palavra de Deus lá no livro de Atos, no capítulo de número 2, a igreja ainda em pé. Para quem está chegando agora, nós estamos expondo o livro de Atos dos Apóstolos. Eu comecei no domingo passado, no domingo de manhã expus o capítulo 1, depois uma parte do capítulo 2. Nessa manhã nós demos sequência do versículo 14 ao 41, e agora nós leremos a partir do versículo 42. O lema da nossa igreja para este ano é uma igreja cheia do Espírito Santo. E na igreja de Atos nós encontramos uma igreja cheia do Espírito Santo, e é por isso então que nós ouviremos o que o Senhor fez dos Atos dos Apóstolos, com o desejo de que Ele derrame grandes bênçãos sobre nós. Atos capítulo 2, agora será lida a palavra de Deus a partir do versículo de número 42. Lembre-se bem de deixar seu celular no modo avião, porque Jesus vai falar com você agora por meio da palavra da pregação. Assim diz a palavra de Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Todos comigo, 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Oremos ao Senhor mais uma vez. Bendito Pai Celestial, nós te bendizemos por tua graça e te agradecemos por teu maravilhoso amor. Pai, muito obrigado, Pai, por esse privilégio de termos a tua palavra. E muito obrigado, Deus, por poder abri-la no livro de Atos. Eu acredito sinceramente que o Senhor quer fazer algo precioso na vida da Igreja Unida, enquanto expomos este livro da Santa Palavra de Deus. Já no domingo passado, nós vimos o Senhor produzindo reações do teu povo e nos corações sedentos do enchimento do Espírito Santo. Mas também por causa disso temos visto o inimigo, ó Deus, querendo nos atacar, porque ele não quer a prosperidade da igreja. Ele não quer, Deus, ó Pai, a paz do teu rebanho. Mas eu te agradeço, porque o Senhor já o venceu. O Senhor já o expôs à vergonha. Quando foi cravado naquela cruz, o Senhor triunfou sobre Satanás e sobre todo o principado e potestade. E naquele dia o Senhor venceu a morte, ó Deus, e foi cravado ali todo escrito de dívida que era contra nós. E nós já não temos nenhuma condenação, porque estamos em Cristo Jesus. Ó Deus, eu quero te pedir nesta noite então, que o Senhor encha a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo do teu Espírito Santo. Que o Senhor encha a minha vida como teu filho do teu Espírito Santo. Que o Senhor encha a nossa liderança do Espírito Santo. Ó Deus, que o sopro da brisa da graça do Divino Espírito lá do alto se perceba em nossa vida, para que onde quer que estejamos, ó Deus, a graça do Senhor se manifeste, ó Deus, e o Senhor transforme vidas e abençoe os corações. Santo Deus, fala a alma do teu povo nesta manhã, nessa noite. Aquece os nossos corações e faz de nós uma igreja cheia do Espírito Santo. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo, tal como cantamos. Vem nos encher, ó Deus bendito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Amados amigos e irmãos, eu não posso fazer com que a estatura de um filho meu ou de uma filha minha, estatura física, aumente simplesmente por uma ordem minha. Eu me lembro, amados amigos e irmãos, quando eu estava no 2º grau, eu tinha um colega que ele não era de origem presbiteriana,
E a irmã dele era baixinha, uma moça muito bonita, mas era baixinha. E eles se reuniram para orar para que a irmã dele crescesse. E eles oraram 1, 2, 3 horas, e de repente ela estava até cansada, eu acho que ela teve náuseas e desmaiou, e eles disseram, vamos ver se ela cresceu. E eles pegaram uma fita métrica e mediram e disseram, ela aumentou 1 centímetro. Eu não sei se era tanto desejo de vê-la crescer, irmão. Mas, irmãos, como é que uma pessoa cresce? Como é que o filho nosso cresce? Se ele é bem alimentado, se ele tem saúde física, se ele tem saúde emocional, ele vai crescer. Eu não preciso dizer para o meu filho, filho, cresce fisicamente, não. Se ele tem saúde, se ele é bem alimentado, ele cresce. E aqui, amados irmãos, nós encontramos a igreja de Cristo num crescimento pujante. Depois de um sermão, ela passa de 120 membros para 3.120 membros. E ninguém disse assim, igreja, eu determino, cresce. Não foi isso, amado irmão. Quando Deus abre os céus e intervém, e a igreja tem saúde, e é bem alimentada, ela cresce. Ela tem saúde quando é alimentada com a palavra de Deus. Ela tem saúde quando é cheia da presença do Santo Espírito de Deus. Aqui nesse texto, irmãos, nós encontramos um relato de Lucas, um resumo que conta como era a vida da igreja depois daquela grande primeira pregação da história da igreja cristã. Hoje de manhã eu preguei sobre esse texto aqui, o primeiro sermão da igreja cristã depois que o Espírito Santo veio ao mundo, e eu preguei sobre como pregar a palavra de Deus. Nós aprendemos que no sermão da manhã, que nós precisamos responder às necessidades, aos questionamentos do povo com as santas escrituras. Nós aprendemos que nós devemos falar de Jesus. Em seu sermão Pedro fala da vida de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, da exaltação de Jesus, e porque ele foi exaltado, ele repartiu o tesouro da sua conquista conosco, que foi o Espírito Santo. E nós aprendemos então que nós devemos buscar a transformação daquelas pessoas para as quais nós pregamos, para que elas se arrependam, creiam e sejam transformadas pelo Senhor Jesus. Depois, amados amigos, de pregar esse sermão maravilhoso, Lucas dá o resumo de como era essa igreja. E ao olhar para o resumo dessa igreja, o meu sincero desejo, amados irmãos, é que nesse ano de 2019, o Senhor faça de nós, da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, uma igreja cheia do Espírito Santo. Mas para que esta igreja seja cheia do Espírito Santo, você cristão, você cristã, precisa ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Que o Espírito Santo encha a sua vida nessa noite e que você permaneça cheio nesse ano, em nome de Jesus. Amém. Ao olhar para o texto, nós aprendemos de parte do Senhor que uma igreja cheia do Espírito Santo persevera na pregação. Uma igreja cheia do Espírito Santo persevera na pregação. O versículo de número 42 diz assim, amados irmãos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. E amados amigos e irmãos, você quando vê essa palavra doutrina, principalmente nós que somos presbiterianos, já imaginamos uma classe de doutrina bíblica, ou um culto de doutrina, ou uma aula de teologia sistemática. Mas aqui, amados irmãos, a doutrina dos apóstolos não é o ensino sobre a diferença entre o supralapsarianismo ou o infralapsarianismo. Não é nem, amado irmão, as nossas definições que nós amamos tanto. A doutrina dos apóstolos nesses dias aqui é o Evangelho. Você acabou de ouvir a doutrina dos apóstolos da boca de Pedro. Qual é a doutrina dos apóstolos? Falar que Cristo veio ao mundo, falar do que Ele fez, que Ele morreu na cruz para pagar os nossos pecados, que Ele ressuscitou e venceu a morte, que Ele foi exaltado e virá nos buscar, e todo aquele que se arrepender dos seus pecados e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, será salvo. Todo aquele que crer nele como único mediador entre Deus e os homens, será perdoado, será justificado, será reconciliado com Deus. Será a habitação do Espírito Santo, receberá o dom do Espírito Santo, terá um lugar garantido nos céus e viverá a vida na presença de Jesus. A doutrina dos apóstolos aqui, amados irmãos, é a pregação do Evangelho. O capítulo 4, versículo 33, para ilustrar o que eu estou dizendo,
expande bem a ideia de como era essa pregação. Atos 4,33 diz que com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles havia abundante graça. Como era essa pregação, irmão? Primeira coisa, pregação poderosa, com grande poder. Segundo lugar, era um testemunho do Evangelho de Cristo. Com grande poder os apóstolos davam testemunho. Terceiro lugar, uma pregação vitoriosa. Eles pregavam a ressurreição de Jesus. Ele não ficou na tumba. Mas era uma pregação, amado irmão, na qual a presença de Deus se manifestava. Em todos eles havia abundante graça. A igreja que persevera na doutrina dos apóstolos é a igreja que prega o Evangelho de Jesus. É a igreja que anuncia ao mundo que há só um mediador entre Deus e os homens, que nunca ninguém nos amou como Salvador, que por mais tristes, feios e vergonhosos que sejam os pecados que você porventura tenha cometido, Deus amou você e deu o único Filho dele na cruz para pagar os teus pecados. E se você se arrepender dos seus pecados e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você será justificado no tribunal de Deus, será adotado como Filho de Deus, será selado e habitado pelo Espírito Santo de Deus, será reconciliado e agora será amigo de Deus. Essa é a doutrina dos apóstolos, o Evangelho de Cristo Jesus. E a igreja cheia do Espírito Santo é a igreja que persevera na pregação desse Evangelho. Há mais de uma década atrás, amados irmãos, eu voltei para pregar no Brasil. E Deus estava abençoando o nosso trabalho no Chile. Eu fui convidado para pregar na reunião de um presbitério no interior de Minas Gerais. E Deus, por sua graça, vinha enchendo nossas igrejas do Chile com o Espírito Santo. E aquele primeiro momento do trabalho dos pastores brasileiros ali em Santiago foi um tempo de muita bênção do Senhor. Não só a nossa igreja, mas outras igrejas vinham crescendo, igrejas de pastores chilenos também. E quando eu cheguei naquela reunião que fui convidado para pregar, um pastor virou para mim e falou assim: conta para mim qual é o segredo, qual é a técnica, o que você está fazendo para que a igreja ela cresça. E aí, presbítero Gessé, um outro pastor mais velho falou assim: que história é essa? Não conheço outro segredo a não ser joelho no chão, jejum e oração. Aí começou, joelho no chão, jejum e oração, joelho no chão, jejum e oração. Irmãos, nós temos que pregar o Evangelho na dependência do Senhor. O poder não é do homem, o poder é da palavra de Deus. E se nós queremos atuar como uma igreja cheia do Espírito Santo, nós temos que pregar a palavra, e nós temos que pregar Cristo. Muitas vezes nós entramos em algumas igrejas e vemos pregadores abrirem o texto bíblico e nunca sequer eles mencionam o nome de Jesus uma só vez. Nós somos pregadores de Cristo. Quando a igreja quer crescer, ela prega o texto expositivamente, mas apontando para Cristo Jesus. Ele tem que aparecer em nossos sermões, porque nunca ninguém nos amou como Ele, que deu a vida na cruz para nos salvar. Eu gosto muito do quadro que o pregador Charles Spurgeon pinta diante dos nossos olhos. Ele diz que cada texto da Escritura, fazendo alusão ao ditado que nos seus dias diziam que na Inglaterra todos os caminhos levavam a Londres, ele diz que cada texto da Escritura é um pequeno caminho. E andando por esse pequeno caminho, você chega nas grandes rodovias das Escrituras, que são as doutrinas da graça. Há 2 domingos atrás aqui eu preguei sobre elas, você pode ver no site. E quando você cai nas rodovias das doutrinas da graça, todas elas inevitavelmente te levarão à megalópole da Escritura. Você pode vir no caminho e pode parecer escuro, mas quando você vai se aproximando daquela megalópole, a luz brilha intensa como nunca, e a capital das Escrituras se chama Jesus. Quando você lê qualquer texto da Bíblia, ele tem o objetivo de te levar a Cristo. Porque em Cristo os seus pecados são reconciliados. Em Cristo você é perdoado por Deus. Em Cristo você é filho de Deus. Em Cristo você se torna amigo de Deus. Em Cristo nunca ninguém jamais te arrebata das mãos do Senhor. Uma igreja cheia do Espírito Santo persevera na pregação.
Eu rogo a Deus que me use no púlpito como pastor titular desta igreja, e todos os outros pregadores que aqui comigo pregam. Mas não só nós que pregamos no púlpito, aqueles que ensinam e pregam enquanto ensinam nas classes. Mas não somente eles, aqueles que servem e dão testemunho e têm por isso a oportunidade de compartilhar o Evangelho. Mas não somente esses, cada um de vocês que aqui está sentado e veio aqui ser alimentado nessa noite, que o Senhor abra a porta para que você fale de Jesus e pregue o Evangelho para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os seus familiares. E que se possa dizer de você que com grande poder, os membros da Igreja Unida de São Paulo davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e sobre eles havia abundante graça, em nome de Jesus. Que você, cheio do Espírito Santo, abra a sua boca e anuncie ao mundo que só em Jesus o pecador é perdoado, que só em Jesus o homem é reconciliado com Deus, que só em Jesus o homem pode caminhar direto para o céu. Que Deus te use, abra sua boca, que nesse ano você fale de Jesus e abençoe muitas vidas, em nome de Jesus, amém. Uma igreja cheia do Espírito Santo persevera na pregação. Você tem falado de Jesus para alguém? Peça a Deus: Senhor, coloque diante de mim alguém para quem eu fale de Jesus. Ore a Deus assim, Deus vai te dar essa bênção, em nome de Jesus. Mas uma igreja cheia do Espírito Santo não é só uma igreja que persevera na pregação. Uma igreja cheia do Espírito Santo persevera na comunhão. Uma igreja cheia do Espírito Santo persevera na comunhão. Olhamos para o texto. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Essa palavra para comunhão no grego, amado irmão, traz em si a ideia de sentar e comer juntos. Isso aqui é um cumprimento, amado irmão, daquela oração de Jesus. Você se lembra qual foi a oração de Jesus por você e por mim? Quando ele, na sua oração sacerdotal, antes de morrer por nós, rogava pelos discípulos, ele orou por nós dizendo: não rogo somente por estes, mas por aqueles que hão de crer em mim por intermédio da palavra destes, para que eles sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, para que sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amados irmãos, quando a igreja se ama e vive em unidade, ela dá um testemunho de amor, e as pessoas que estão do lado de fora se apaixonam por isso, porque o mundo é carente de amor e carente da graça de Deus. É por isso, amados irmãos, que quando Satanás quer destruir a igreja, ele ataca a unidade, porque Cristo orou por ela. E é por isso que eu e você não deveríamos ter a loucura de buscar a divisão do corpo de Cristo, porque o Senhor orou para que nós fôssemos um. E se nós queremos ter um poder evangelizador e testificador, o Senhor diz que quando o mundo visse que nós somos um, o mundo creria que Jesus foi enviado pelo Pai. Então, um dos maiores poderes de evangelização da igreja é quando ela vive em unidade. Não adianta, amado irmão, fazer, se muitas vezes nós nos engalfinhamos, nós estamos nos debatendo e nós não demonstramos amor uns pelos outros. Uma igreja cheia do Espírito Santo persevera na comunhão. E esse fenômeno na igreja de Atos, amados amigos e irmãos, de fato foi sem precedentes. Se você olhar comigo para o texto do versículo 44 ou 46, o texto diz que os que creram, todos aqueles 3.120, estavam juntos. Eles gostavam de ter comunhão porque Cristo havia amado, e eles queriam estar com aquelas pessoas que Cristo amou, que eram a sua família. O texto diz que eles estavam juntos, tinham tudo em comum. E aconteceu um fenômeno interessantíssimo, amado irmão. Não houve uma reunião do conselho da igreja que diz: agora todo mundo é obrigado a repartir os bens. A Bíblia não ensina isso, amado irmão. Foi algo espontâneo do coração. O texto diz que as pessoas vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. O amor na vida daquela igreja, amado amigo e irmão, não foi só palavrório, não foi só verborragia fugaz, amado amigo e irmão, mas aquele povo estava tão cheio do amor de Deus,
que aquele povo amou mais a Deus do que o seu próprio dinheiro. E quando eles viram um irmão padecendo necessidade, ainda que eles não tivessem dinheiro no bolso, eles abriram mão de seus bens, de suas propriedades, e abençoaram o povo de Deus, demonstrando o verdadeiro amor e a transformação que Jesus havia trazido para os seus corações. Veja bem que não era uma tentativa de barganha, amado amigo e irmão. Não era uma tentativa de comprar a liderança da igreja. Era uma atitude espontânea que vinha da alma, porque a igreja andava em unidade, amado amigo e irmão. O texto nos conta, irmãos, que diariamente eles perseveravam unânimes. Tem gente que diz que a unanimidade é burra. Quem fala isso está contra a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que quando nós cremos em Cristo Jesus, nós devemos estar unânimes, juntos ao redor da mesma verdade. Eles ficavam juntos no templo, no meio de todos os outros judeus, buscando o Senhor. E diz o texto que eles partiam o pão de casa em casa. Eles levavam os irmãos para comer em casa uns com os outros e tomavam as suas refeições com singeleza de coração e alegria. Você não precisava, meu irmão, fazer um jantar, um almoço, um rodízio para ter um irmão na mesa. Se você tivesse ali um pãozinho, glória a Deus por isso, aquele pãozinho sírio do judeu, tá certo? Eles se reuniam e comiam juntos aquela carnezinha de cordeiro, talvez nos nossos dias um pão com ovo, né? Um bife dos olhos grandes, como se chama aqui nessa cidade, e o povo sentava junto e comia pelo simples prazer de comer junto e desfrutar do amor e da amizade da família de Deus. Que bênção maravilhosa, irmãos. Que testemunho maravilhoso, com alegria e singeleza de coração. Irmãos, quando a igreja se ama, o mundo é impactado. Mas nós só vamos nos amar, amados irmãos, quando nós de fato não trabalharmos para nós e trabalharmos para o Senhor. Quando nós estivermos dispostos a dobrar o nosso joelho e nos humilharmos e pararmos de fazer as coisas para nós e fazermos para a glória de Deus. Você só consegue viver em comunhão quando você ama a Cristo sobre todas as coisas e quando você ama aquelas pessoas pelas quais Jesus morreu. Ah, amados amigos e irmãos, nós amamos os nossos irmãos. Nós amamos aqueles pelos quais Cristo morreu. Se o seu irmão padece necessidade, você tem misericórdia dele? O apóstolo João disse que como eu posso dizer que eu amo a Deus a quem eu não vejo, se eu não amo o meu irmão a quem eu vejo? Ele diz mais, se algum irmão padece necessidade, passa dificuldade e chega para você e conta para você que está padecendo necessidade e você fala assim, vou orar por você, que Deus te abençoe, e deixa o seu irmão ir embora de mãos vazias, pode por acaso o amor de Deus morar em você? Nós temos que cuidar uns dos outros, nós temos que tratar uns aos outros com amor. Quando o mundo vê amor na igreja, amado amigo e irmão, o mundo se quebranta, se convence e é transformado. Eu uma vez vi uma pessoa dizer que permaneceu numa igreja por causa do abraço. Essa pessoa disse, eu vim para essa igreja, eu estava desesperado, queria acabar com a minha vida, mas eu ouvi a palavra de Deus e todos os irmãos me abraçaram e o pastor me abraçou e eu fiquei aqui por causa do abraço. Essa é uma igreja que sabe amar, essa é uma igreja que abraça aquele que vem de fora. Como nós recebemos aqueles que vêm de fora? Deus tem me dado a bênção, amados irmãos, de pregar em todas as regiões de nosso país e até em outros países deste planeta. Certa feita eu fui visitar uma igreja em outra região deste imenso país que é o Brasil, e fui pregar ali num evento de casais, uma igreja de gente muito distinta, que tinha fome e sede da palavra, mas alguns casais visitantes chegaram ali, e eles sentaram cada um no seu lado, e nem sequer um casal da igreja deu as boas-vindas àqueles visitantes, perguntou quem eles eram, fez uma oração com eles,
ou dê uma palavra de esperança. E as pessoas reclamavam que aquela igreja não crescia. Por quê? Porque eles se bastavam a si mesmos. Porque ninguém entrava no grupinho deles. Eles não entendiam que uma das maiores estratégias de evangelização é a demonstração do amor de Deus na prática. Que Deus tenha misericórdia de nós, amados irmãos. O Senhor Jesus, antes de morrer por nós, deixou um grande mandamento, João 13, 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos aqueles que são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, assim como eu vos amei. Que nós estejamos dispostos a amar como Cristo amou, que nós não sirvamos para nós, que nós sirvamos para a glória de Deus, que nós nos uniremos, que nós caminhamos a segunda milha, que nós oremos, que nós abracemos, que nós abençoemos, que nós ajudemos, que apoiemos o necessitado. Que de fato, amados irmãos, as pessoas queiram estar neste lugar, porque aqui é um lugar onde as pessoas são recebidas com amor, e nós vivemos debaixo da cultura do amor de Deus. Eu louvo a Deus porque a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo é uma igreja amorosa, mas nós temos que ser ainda mais. Que Deus faça de nós uma igreja que vive em comunhão, amém, meus irmãos? Eu tenho orado por isso. Nós temos os ministérios da igreja, nós temos os grupos familiares que se reúnem uma vez por mês, cada um deles, mas eu ainda oro para que nós no futuro tenhamos ainda mais pequenos grupos onde as pessoas se reúnem para orar, para estudar a palavra de Deus e para nos ajudarem no pastoreio umas das outras, porque ninguém cresce sozinho, amado irmão, na vida cristã. A vida cristã foi feita para viver em família, foi feita para viver em conjunto. Então, se você quer crescer espiritualmente, você precisa ter comunhão com homens e mulheres de Deus, porque é tendo comunhão com homens e mulheres de Deus que os seus pecados serão confrontados, que você será pastoreado, que você será animado, que você será fortalecido e que você será desafiado para o seu crescimento na vida cristã. Quem quer ter uma carreira solitária na vida cristã se frustra, porque quando a gente vive no meio do povo de Deus, a gente é pastoreado, a gente é confrontado, e confrontação é prova de amor. A gente é desafiado, e nós somos transformados quando nós vivemos em comunhão no povo de Deus. Que você, meu amado amigo e irmão, nesse ano, ore a Deus. Eu tenho pedido, se você puder abrir a sua casa uma vez por mês, um desafio para você, para convidar um casal da igreja para comer com você, para orar com você. Faça isso em nome de Jesus. Abra a sua casa, faça da sua casa um lugar de comunhão. Convide a pessoa, faça uma boa comida. Se não tiver tempo, peça uma pizza maravilhosa, vai ser uma bênção. E naquele lugar que vocês comam, orem, leiam a Bíblia e se edifiquem para a glória e honra do nome de Jesus. Que Deus faça de nós uma igreja cada vez mais amorosa, em nome de Jesus, amém. Uma igreja cheia do Espírito Santo persevera na pregação. Uma igreja cheia do Espírito Santo persevera na comunhão. Eles aqui perseveraram tanto na comunhão que eles partiam o pão de casa em casa, e aqui o texto está falando da Santa Ceia, amados irmãos, onde eles tinham comunhão com Cristo e uns com os outros, por meio desse sacramento tão maravilhoso. Você é um crente cheio do Espírito Santo? Membro de uma igreja cheia do Espírito Santo? Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que persevera na pregação. Uma igreja cheia do Espírito persevera na comunhão. Mas em terceiro e último lugar, uma igreja cheia do Espírito persevera na oração. Uma igreja cheia do Espírito persevera na oração. Leamos o versículo de número 42. Eu lerei uma vez, a igreja lerá a segunda vez. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Leiam para mim, irmãos, o mesmo versículo. Ah, amados amigos e irmãos, essa igreja foi forjada na oração. Os apóstolos aprenderam com Jesus, vendo-o orar durante 3 anos e recebendo o seu ensinamento.
Ele disse a eles que eles deveriam permanecer em Jerusalém orando até que Deus mandasse a promessa do alto, que era o Espírito Santo. E quando Jesus ressuscita no capítulo 1, nós já vimos que eles obedecem. E eles perseveram, os apóstolos, as mulheres, os 120 irmãos orando. E quando eles estão orando e perseverando em oração, vem dos céus um som de um vento impetuoso, pousam sobre eles as línguas, e eles proclamam as grandezas de Deus em diversos idiomas. E agora, depois que eles viram uma pregação maravilhosa e viram um crescimento exponencial da igreja de Cristo, eles não abandonam a oração. Eles não confiam no poder do seu próprio braço. Eles sabem que a igreja não pode avançar sem a intervenção de Deus. O Senhor Jesus já disse: eu sou a videira, vós os ramos. Todo aquele que estiver em mim, ligado em mim, e eu nele, este dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Se a igreja quer continuar crescendo, ela precisa dobrar os seus joelhos e orar. E a igreja de Atos dos Apóstolos persevera diariamente na oração. Irmãos, porque ela persevera na oração, ela tem um grande senso da presença de Deus. É uma igreja de gente que teme a Deus. Não é uma igreja de gente que está metendo o pé na porta e fazendo tudo do jeito que gosta, irmão. É uma igreja que sabe que Deus está presente, que nós devemos temê-lo e reverenciá-lo, porque Ele está vendo tudo o que nós estamos fazendo. Veja comigo o versículo 43, quando a igreja ora, olha o que acontece: em cada alma havia temor. Mas também a igreja experimenta a intervenção sobrenatural de Deus quando ela ora. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Se nós queremos ver, irmãos, a intervenção sobrenatural de Deus na nossa igreja, restaurando vidas, salvando pecadores, transformando corações, restaurando famílias, curando feridas em relacionamentos. Se nós queremos ver pessoas sendo transformadas neste lugar, nós temos que perseverar em oração. Mas essa igreja que persevera em oração, irmãos, é uma igreja então que, porque tem comunhão com Deus, aprende que o maior prazer que nós temos na vida é louvá-lo e adorá-lo. Quando a igreja ora, ela louva a Deus em espírito e em verdade. O versículo 47 diz que eles estão louvando a Deus. E como eles oram e louvam a Deus, eles contam com a simpatia de todo o povo. Que bênção maravilhosa, irmãos. Quando a gente está vivendo uma vida piedosa, e quando a gente dá testemunho, quando a gente está cheio do Espírito Santo, nosso testemunho, nossa sinceridade para com Deus, vai atrair a simpatia do povo de Deus. Mas quando nós fazemos as coisas na truculência, e fazemos para nós, a nossa atitude vai atrair a rejeição do povo de Deus. E nós vemos aqui então, que eles contavam com a simpatia de todo o povo, e o resultado dessa igreja que ora, irmão, é que ela dobra os seus joelhos, ela tem saúde, ela é cheia do Espírito Santo e ela cresce. O versículo 47 diz: enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Ah, amados amigos e irmãos, se nós queremos ver a nossa igreja crescer, nós temos que ser homens e mulheres de oração. Porque eu e você não temos poder de converter ninguém. E aí eu louvo a Deus, irmãos, pelas lutas e desafios que nós temos. Sabem por quê? Porque quanto mais a igreja enfrenta lutas e desafios, ela cresce. Um dos pais da igreja, chamado Tertuliano de Cartago, diz que a igreja mais cresce quando ela enfrenta lutas espirituais. Nós nos damos bem na perseguição. Quando o pau canta para o nosso lado, nós dobramos os joelhos e Deus abre os céus e converte muitas pessoas. Tertuliano dizia, amados irmãos, que naqueles dias em que os romanos eram impactados com a grande perseguição contra os cristãos, eles viam os cristãos sendo jogados no Coliseu ou nas arenas, irmãos e irmãs, e viam os leões e comiam aqueles cristãos. Algumas vezes cristãos eram amarrados aos postes e serviam de luzeiros na cidade de Roma, e eles morriam cantando e não negavam o Senhor. E quando então, amados irmãos, eles oravam o Senhor, invocavam o Senhor, a multidão que gritava crucifica, ou lixa, ou mata, ficava impactada com aquele testemunho e se quebrantava, e então se arrependia e se voltava para Deus.
E aí então a igreja, dobrando os seus joelhos e orando, experimentava a intervenção de Deus. Nós precisamos orar, irmãos, se nós queremos ver a intervenção de Deus na nossa vida. Eu já disse a vocês que estive na Coreia em 2015. E impacta, amados irmãos, o crescimento da igreja evangélica e da igreja presbiteriana na Coreia do Sul. A Coreia do Sul, amados irmãos, que foi dominada pela China, amados irmãos, a Coreia, perseguida, humilhada. Depois os japoneses dominaram com tirania aquela nação, matando os líderes do país, matando líderes cristãos. E aquela igreja humilhada dobrou os seus joelhos para orar. E dobrando os seus joelhos para orar, ela viu a conversão de centenas, de milhares de pessoas. Um dos momentos mais impactantes da minha vida, amados irmãos, foi quando eu entrei na igreja presbiteriana Sarang, igreja presbiteriana do amor, olha o nome, lá em Seul. E num sábado, às 5h30 da manhã, eu vejo naquela igreja, uma igreja de 100 mil membros, mais de 3.500 pessoas de idade, anciãos, anciãs, mas também pais, filhos, crianças pequenas sorrindo, dobrando seus joelhos. Você entra na igreja, parece que a presença do Espírito Santo te impele a estar na presença de Deus. 3.500 pessoas orando, e aí você explica tudo o que está acontecendo ali, porque a igreja dobrada invoca o poder de Deus. No domingo que nós ali estivemos, dos 4 cultos, irmãos, o pastor batizou mais de 2.500 novos membros. Era muito rápido o batismo. Ele falava: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu imagino que a mão dele terminou cansada depois de batizar tanta gente. Isso é algo maravilhoso, irmão. Somente nos grandes feitos da história da igreja, nós vemos João Crisóstomo batizando 3.000 pessoas em um ano. E aquela igreja está ali, irmãos, pregando o evangelho, discipulando, mas porque há pessoas de joelhos, Deus está abrindo os céus e grande transformação está ocorrendo na vida daquele povo. Irmãos, nós nos preparemos, porque quando nós dobrarmos os nossos joelhos para orar e quisermos revitalização de igreja, lutas espirituais acontecerão. E você não pode deixar de orar. Uma palavra que se repete no texto que eu preguei aqui para vocês é: perseveravam. Se a luta está reída, se a batalha está difícil, não desanime, não se entregue, persevere. O inimigo quer destruir você, mas quando grandes lutas se desenham diante de nós, é porque grandes bênçãos virão depois, amados amigos e irmãos. É por isso que nós temos então que perseverar na oração. Nós temos que esperar grandes coisas de Deus em nosso meio. O Senhor tem nos chamado a dobrar os nossos joelhos. Ele quer nos dar um tempo de bênção e de refrigério. Ainda hoje eu compartilhava com o meu presbítero Esdras aquela palavra do reverendo Antônio Elias, que falou com um destacado pastor de uma grande igreja brasileira. Chegou para ele e falou assim: meu filho, você está sendo perseguido. E o reverendo disse: que é isso, pastor? Eu estou bem, sou pastor de uma grande igreja, não tenho problema algum. E o reverendo Antônio Elias disse a ele: então, meu filho, você não está vivendo uma vida piedosa, porque a Bíblia diz que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Se você não incomoda ninguém, se a sua fé não cutuca ninguém, se o teu testemunho não chama ninguém à transformação, a pergunta é: você tem uma vida piedosa? Você tem uma séria vida de oração? Esse ano, irmãos, Deus está nos chamando para viver momentos grandiosos na sua presença. E nós precisamos entender que a igreja cheia do Espírito Santo persevera em oração. Minha oração, irmão, é que nesse ano o Espírito Santo enche a sua vida. Que você veja um novo interesse no seu relacionamento com Deus. Que você veja em você um desejo de ler a Bíblia como nunca. Que você sinta o desejo de acordar mais cedo e orar ao Senhor. Que você comece a orar a Deus e entenda que Deus te colocou ali naquela repartição pública ou naquela empresa, não só para que brilhem os seus talentos, não só para que você ajude o seu chefe a se tornar mais rico, não só para que você invista na vida de outras pessoas, mas você é um representante de Deus ali. E você tem que orar ali, entrar ali naquele lugar e fazer toda a diferença. Você tem que ser um agente de bênção para a glória e honra do nome de Jesus.
Eu já fui em algumas repartições, irmãos, e entrei com cristãos, e os cristãos passam e não olham para ninguém, e as pessoas olham perplexas, dizendo: como esse é um cristão? Mas eu fiquei tão feliz quando eu entrei na empresa de um presbítero, que era presbítero meu lá em Santiago, um executivo, e a sala dele era no 8º andar. Ele me recebeu na porta, mandou o motorista dele me buscar. E quando eu entrei, todo mundo: bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. O porteiro, a faxineira, todo mundo ganhava um aperto da mão do chefe, e todo mundo era abençoado por aquele irmão. Eu fiquei tão maravilhado, falei: Deus, louvado seja o teu nome. Esse homem tem sido alimentado, tudo que ele tem ouvido na igreja tem feito diferença na vida dele. Ele abençoa onde está. Você é uma bênção onde está. Pessoas olhando para você querem ser cristãs. Pessoas olhando para você dizem: eu quero conhecer o Jesus dessa pessoa. Eu quero conhecer o que transformou a vida dela. Eu quero conhecer o que enche a sua alma de alegria, de paz e de esperança. As pessoas olham para você e dizem: por que você é diferente? Isso pode acontecer se você for um cristão cheio do Espírito Santo, se você for uma mulher cheia do Espírito Santo. Para ser cheio do Espírito Santo, você tem que perseverar na pregação do Evangelho de Cristo, tem que perseverar no amor cristão, tem que perseverar em oração. Que Deus faça de você um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo. Que o Senhor faça da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo uma igreja cheia do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.